A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva, sou de Simão, e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada que é 6/10/2025, segunda-feira, meia-noite e 49 da madrugada de segunda-feira, em Daniel capítulo 9, a oração de Daniel, a 70 semana, o Messias. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação. Mas tem um nome aqui que já chamou bastante atenção para mim. Eu já gostei bastante do começo aqui já. Eu já gostei do começo aqui, ó. A oração de Daniel. Primeiramente a oração. As 70 semanas. Já parou para pensar 70 semanas? Só em oração. E falando sobre o Messias. Tá vendo? É isso que é importante. Oração. 70 semanas e o Messias. Isso aqui que é essas três palavras que são importantes. Aliás, 4. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. 1, 2, 3, 4. Olha que interessante isso aqui, tá vendo? Já em Daniel falando do Messias. O capítulo 9 já é uma profecia. Já parou para pensar que Daniel viu o Messias? Isso que é interessante. Vamos saber mais. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi meu rosto ao Senhor Jeová para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. É isso aqui que o crente tem que estar, é nisso aqui, ó. Meu rosto ao Senhor Jeová para o buscar, ó, tá vendo? Tem que buscar, ó, tá vendo? Com oração e rogos, ó, para nunca parar de rogar e com jejum, tá vendo? Só vai ter resposta com Jeová estando dessa ação aqui, ó, fazendo essa ação aqui, ó, buscar, oração, rogos, jejum, saco de cinza significa arrependimento, entendeu? Não precisa pegar um saco de cinza para você mostrar para o Criador, não. O saco de cinza é o seu coração que vocês têm que mudar, entendeu? E orei ao Senhor meu Jeová e confessei e disse assim: ó Jeová grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os seus mandamentos. Presta atenção aqui. E orei ao Senhor meu Jeová, ó. E orei ao Senhor meu Jeová e confessei. Presta atenção, Daniel confessou lá, tá vendo, ó? E confessei. Tem que confessar o pecado mesmo. Não adianta você orar ao Criador e não confessar seu pecado. E disse: ah, Senhor Jeová grande. Ela Jeová é grande, tá vendo? O Pai, Criador do céu e da terra, é grande e tremendo, tá vendo? Ó? E guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam, ó. Ó lá, ama Jeová, tá vendo? Ó? E guarda os teus mandamentos, tá vendo? Tem que guardar o mandamento, porque eu guardo o mandamento do Pai. Eu guardo o mandamento do Pai, do Criador dos céus, até que se chama Jeová lá, tá vendo lá? Que guarda o conserto, tá vendo? E a misericórdia para com os que amam Ele. Vocês só vão alcançar a misericórdia do Pai só quando amar Ele de verdade, guardar os mandamentos dele de verdade. Continuando, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Presta atenção, quando vocês reconhecerem isso aqui, ó, eu sou um pecador e eu cometo iniquidade. Quando vocês confessar para Ele todo o seu pecado, toda a sua rebeldia, tudo que é mal, você confessar para Jeová, Ele vai te perdoar e vai te afastar a maldição. Vamos lá. E não demos ouvido a teus servos profetas, tá vendo? Se não dá ouvido aos profetas, também a coisa fica feia para os seus lados, tá vendo? Toda pessoa que não ouve o pastor Simão Santos dá errado para a vida deles. É a mesma coisa lá. E não demos ouvido aos seus servos, os profetas, tá vendo? Eu sou profeta. Quem não me ouve vai dar errado para essas pessoas. Que em nome falaram nossos
reis, nossos príncipes, nossos pais, como também todo o povo da terra. Tá vendo, meu irmão? Quantas vezes eu estou ensinando a palavra para vocês aqui, sai do pecado, sai do erro, mas tem gente que não está ouvindo. Aí a hora que vem a destruição vai ser tarde demais. Continuando, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto, aos de longe, todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Tá vendo? Tem que parar com essa prevaricação, meus irmãos. Minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, tem que parar com a prevaricação. Tá vendo ali, né? O Senhor Jeová nos pertence a confusão de rosto aos nossos reis, aos nossos príncipes, a nossos pais, porque pecamos contra ti. Hoje, reis, esse aqui que é rei, é presidente, governador, deputado, vereador, dentre outros. Né? Continuando, ao Senhor nosso Jeová pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. É quando vocês parar de rebelar, tá vendo? Pois nós rebelamos contra ele, tá vendo? Quando vocês parar de rebelar, aí a misericórdia dele vai ter misericórdia dele, vai ter o perdão, tá vendo? E não obedecemos a voz do Senhor nosso Jeová para andarmos nas suas leis, tá vendo? O que eu falei que isso aqui é lei? Eu falei que vocês que isso aqui não é Bíblia. O que eu já falei? Eu não falei que isso aqui não é Bíblia? Olha Daniel falando aqui. Isso aqui é Daniel, capítulo 9, versículo 10. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos. Se liga bem com teus cérebros, olha lá. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Jeová para andarmos nas suas leis. Aí Daniel falando que isso aqui é leis. Tá vendo? Isso aqui não é Bíblia. Entendeu? Tira isso das suas cabeças falando que isso aqui é Bíblia. Não, isso aqui não é Bíblia, não. Olha lá, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Jeová para andarmos nas suas leis, tá vendo? Suas leis, tá vendo? A lei, isso aqui que eu tô lendo, gente. Continuando, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas, tá vendo lá? Nem os profetas chamam isso aqui de Bíblia, não. Os profetas chamam de lei. Os servos também chamaram de leis, tá vendo? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Ó, presta atenção aqui no versículo 11. Até Daniel falando, hein? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, tá vendo? Ó, a lei, ó. Servo de Jeová, lá Moisés foi servo de Jeová, tá vendo? Se derramou sobre nós porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Jeová, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Jeová em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Tá vendo? Viu? Tá assistindo bem o versículo 14? Tá assistindo bem aí, né? Continuando. Na verdade, ó Senhor nosso Jeová, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome como se vê nesse dia, pecamos, obramos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, quando eu falo Senhor, é Senhor Jeová, viu? Senhor Jeová, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Jeová nosso, ouve a oração de teu servo e a sua súplica, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Jeová meu, teus ouvidos, e ouve e abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos a nossa súplica perante tua face fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Jeová meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Jeová pelo monte santo do meu Jeová. Tá vendo, meus irmãos? Estando eu ainda falando e orando, tá vendo, ó? No mesmo instante Daniel estava falando e orando. É isso que a oração verdadeira é essa aqui mesmo, igual Daniel faz igual eu. Tá vendo? Daniel fazia igual eu. Estando eu ainda falando e orando. É assim, lá, e confessando o meu pecado, tá vendo? É assim que ora a Jeová.
Continuando, estando eu, digo ainda falando na oração, ó, tá vendo? Estando eu, ó, Daniel falando, digo ainda falando na oração. Ele falando na oração e orando. O varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando, rapidamente tocou minha hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica, saiu a ordem e eu vim, para tu declarar porque és muito amado, toma, pois bem sentido, na palavra entende a visão. Quando fala Gabriel, esse aqui é o anjo do Senhor, viu? Todos os anjos do Senhor, ele tem um nome. Por isso que eu falo que o nome deles não é só anjo, eles são mensageiros, mas cada um deles tem um nome original, tá vendo? Olha lá, o varão Gabriel. Quando fala varão, tá vendo? É anjos do Senhor lá, entendeu? Olha lá, o Gabriel, tá vendo o nome dele? Então, por isso que tem que orar, porque o anjo visita mesmo, tá vendo? Quando faz oração de sinceridade, igual aqui faz, o anjo vem e responde, tá vendo? "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos." Olha o que o anjo falando para Daniel sobre o Messias, tá vendo? Daniel conheceu o Messias através de Gabriel falando para com Daniel, tá vendo? E continuando, depois de 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Tá vendo? O Messias. Olha que o anjo Gabriel falou para Daniel. Tudo o que aconteceu com Jesus antes de Jesus nascer, antes de Jesus aparecer, antes de Jesus pisar na terra, o anjo já mostrou tudo para Daniel, o que iria acontecer com o Messias. Tá vendo? Por isso que tem que estar ligado na oração, que na oração a gente ganha muitas coisas bem que fala, e é verdade, é real isso. Quem não ora, perde tudo mesmo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre a asa das abominações virá um assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está falando tanto nos dias de Daniel, como futuro. E está falando também do futuro nosso também, tá? Falou do futuro quando o Messias ia chegar, e falou também da segunda volta do Messias e do futuro de hoje aqui, ó. Olha que coisa interessante. Por isso que tem que examinar as escrituras, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Só que vocês aprendem essas coisas. Os lugares não vão ensinar vocês o que é isso, não. Vamos agradecer. Soberano Javan, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto. Em Daniel capítulo 9, abençoa somente meus inscritos, dizimistas, ofertantes. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Nós aprendemos tudo isso aí, a oração de Daniel, 70 semanas, e o Messias, o Lamas. Até me alegra em espírito, viu? Falando de Jesus Cristo, aí, ó. Falando de Gabriel, de Daniel, do Messias e de Jesus Cristo. E falando do futuro. Olha que coisa super interessante, até demais, viu? É só que vocês aprendem essas coisas, os lugares não ensinam vocês o que é isso aí, não. Até o próximo culto e o próximo vídeo.